Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras abençoadas, testemunhos, louvores. Deus tem abençoado grandemente as nossas vidas. Hoje nós temos aqui um programa especial, está sendo aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, 14 de março, e você vai poder observar, assistir o nosso encontro de células. Então não saia daí, palavra abençoada, você é o nosso convidado para conhecer esse trabalho em células. Todas as sextas-feiras, nosso culto da família em células. É uma bênção, culto animado, diferente. Se você ainda não conhece esse trabalho em célula, você é o nosso convidado para estar aqui. Agora assista as imagens. Queridos, vem aí o Encontro com Deus, dia 21, 22 e 23 de setembro. Você não pode ficar de fora. Você que já fez o encontro, nós estamos convidando você para trabalhar na obra do Senhor, estar junto conosco, ombreados. Você que ainda não fez, não pode perder esta oportunidade. Será uma bênção, um tratamento de Deus para a tua vida. Dia 21, 22 e 23 de setembro. Esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, passa aquela história de Saul, que encontrou com o profeta. No capítulo 15, diz assim no primeiro versículo: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor ungir-te-ei rei sobre o seu povo. Sobre Israel ouve, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 2: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiu ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Deus deu uma ordem a Saul. Esta época era um período de guerras entre o povo de Israel, principalmente contra o povo de Israel. Se juntava aos povos e queriam derrotar Israel. E os amalequitas eram um povo que tinha ódio de Israel. E tinham perseguido Israel desde o momento que eles chegaram à terra prometida. Diz a palavra nesse contexto aqui, que Deus já tinha perdido todo o tempo dele, a paciência com os amalequitas, né? Apesar de que Deus não tem tempo, ele é infinito, mas a paciência dele tinha esgotado. E ele manda através de Samuel dizer assim: olha, fala para Saul eliminar este povo, não trazer nada, não trazer despojo, porque o que acontecia naquela época? Quando um povo entrava em guerra com outro, subjugava, ele tinha direito nos despojos, na riqueza, nos bois, no tesouro, ouro, o que tivesse ali,
era do povo vencedor. Mas Deus deu uma ordem, disse: olha, extermina esse povo. E não é para trazer nada, nenhum despojo da guerra. E Saul, ele desobedeceu a Deus. Adiante nesse capítulo, vai desenrolando que ele foi lá, enfrentou o povo, ganhou a guerra, mas não fez o que Deus mandou. Trouxe os despojos da guerra, trouxe boi, trouxe ovelha, trouxe riqueza do povo, e ainda trouxe o rei cativo, que era totalmente contra o que Deus tinha ordenado ele fazer. E quando chega na frente de Samuel, Samuel chama a atenção de Saul. Ele diz assim: olha, o que tu trouxeste, né? Bora ver aqui no versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, mas os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então ele trouxe o rei, que não era para trazer, trouxe cativo. E ainda trouxe ovelhas, vacas. E ainda interessante que eu estava lendo nessa tarde, Deus mostrou bem aqui às vezes a gente lê, eu já li a Bíblia várias vezes, e a gente passa despercebido nas coisas. Mas hoje, quando eu estava lendo esse texto, que eu li esse versículo, Saul se explicando para Samuel, dizendo: não, olha só, eu não desobedeci a Deus não, eu trouxe tudo isso aí para eu oferecer como sacrifício. Então ele achava que estava fazendo uma vantagem. É como se a gente viesse para o culto assim e dissesse assim: não, eu vou levar minha oferta lá na frente, lá, depositar aqui o melhor de uma oferta, aí diz um valor aí, R$500, vou trazer R$500 e ofertar e tal. Mas o coração está cheio de pecado, cheio do erro, pessoas brigadas com ela. Diz a palavra que quando nós vamos ofertar ao Senhor, se alguém tiver alguma coisa contra nós, Deus nem recebe a nossa oferta. Então, por mais que a gente dê o melhor, Ele nem recebe, porque Ele está vendo o nosso coração. Então Saul, ele pensava que ele estava fazendo certo. Ele disse assim: não, Samuel, mas olha, eu trouxe o melhor que eu tinha lá, de ovelha, de gado e tudo, mas eu vou oferecer, versículo 21, olha só, versículo 21, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha essa expressão que ele usou: o Senhor teu Deus, de Samuel. Quando eu li isso, esse teu Deus aqui, eu prestei atenção no que ele falou, né? Ele disse: o Deus não era dele. Ele falou: não, Samuel, não te preocupa, que eu não estou te obedecendo, Deus. Eu vou fazer, eu estou pegando aqui os melhores, mas eu vou fazer um sacrifício para o teu Deus. Então Saul não tinha Deus no coração. Ele tanto não tinha Deus. Olha, no versículo 23 diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A vida de Saul, se a gente comparar com a de Davi, né? A gente compara Davi. Davi era santo. Davi tem um monte de erro, um monte de pecado. Conferiu o povo quando Deus disse assim, que não queria que ele conferisse. Por quê? Porque Deus conheceu o coração de Davi. Davi queria conferir, assim: não, eu vou conferir hoje quantas pessoas tem aqui. Aí saí, para quando eu sair daqui, eu mostrar para o pastor Samuel, pastor Reginaldo, que olha, vieram tantas pessoas na reunião da Missão com Família, e eu me exaltar. Era mais ou menos isso que Davi estava querendo fazer: conferir todo o povo, tudo que ele tinha de boas e tal, e mostrar para os inimigos deles, assim, ó, ou para os amigos e inimigos, né? Olha o tamanho do meu povo, o tamanho de pessoas que estão comigo. Deus, conhecendo o coração dele, falou assim: Davi, não é para conferir. Mandou o profeta falar lá para ele. E ele
desobedeceu a Deus e conferiu. Deus mandou ele escolher entre 3 sentenças lá, que era ficar debaixo da ação dos homens, sofrer alguns problemas entre o povo, fazer o povo sofrer, ou deu uma terceira opção para ele: ou ficar na minha mão e eu vou te ensinar. Davi preferiu e disse assim: Senhor, eu quero ficar na tua mão, porque tu és misericordioso, tu és bom, tu sabes que eu errei. Aí pronto, Davi começou a se ajoelhar na presença de Deus e pedir perdão. Aí olha a diferença de Davi para Saul. Samuel chamando a atenção de Saul, e Saul diz assim: não errei não. Errou, porque ele fez o que Deus mandou, ele não fez. Então ele estava errado, mas ele diz: não errei. Ele queria fazer coisa do coração dele, fazer a vontade dele. Mais na frente, ele diz assim, no versículo 24: então disse Saul a Samuel: pequei. Ele sabia que ele tinha consciência do erro. Pequei, no versículo 24: porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Olha só o que ele fez. Ao invés dele obedecer a Deus e à vontade de Deus, ele estava dando ouvido ao povo e fazendo a vontade do povo, que fez ele errar. E ele ainda concordou que ele estava no pecado, porque o povo forçou ele a pecar. Aí no versículo 25 ele diz assim: agora pois rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para aí, ele se lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Saul não ficou satisfeito. Quando Samuel saiu, disse assim: olha, não tem jeito para ti, você desobedeceu a Deus. E quando ele saiu, Saul se atracou na roupa de Samuel, do profeta, com tanta violência que rasgou a roupa de Samuel. Mais na frente, então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, Saul, disse ele então, Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. A preocupação de Saul não era com Deus, não era fazer a vontade de Deus. Nesse final aí ele se entrega, ele diz assim: não, tudo bem, eu pequei, eu estou errado, mas volta comigo e me honra perante os anciões, perante as pessoas. Olha como a visão dele estava distorcida. Ao invés dele se humilhar na presença de Deus, pedir perdão, dizer: Senhor, eu errei, como Davi fazia quando ele era pego num erro. Todos nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, a gente ainda, às vezes, continua pecando. Nós somos pecadores ainda. Mas a cada dia que o Espírito Santo nos chama, né? Fala: olha, tu erraste, tu foste ignorante com a tua esposa, tu foi grosseira com teu marido. O Espírito Santo fala no teu coração, e no mesmo momento você diz assim: Senhor, me perdoa. Corre lá no teu cônjuge: olha, me perdoa. Eu faço assim às vezes com a Nira, né? Eu sou tão falho quanto vocês, e às vezes eu erro, e muitas vezes eu chego com a Nira e digo: minha filha, me perdoe, eu errei com você, eu fui grosso. Já fiz a ti uma vez de púlpito, pedi perdão para ela. Ela está lá embaixo lá com as mulheres, fui lá dar uma palavra para elas. E já fiz isso de púlpito, às vezes, chegar no culto aqui e falar sobre perdão e tudo, e tinha alguma coisa ainda lá em casa, e na hora que eu pedi perdão para a Nira: me perdoe. Mas esse é o nosso andar, esse é o nosso caminhar na vida, daqui em diante.
Sempre que a gente se pegar no erro, em alguma coisa, a gente pedir perdão para o Senhor e Ele está pronto a nos perdoar. Mas Saul não, Saul, coração duro. Por isso que Deus diz assim, não, tira o reino desse cara, tira dele. Porque o coração dele era duro. Se a gente compara a vida de Saul e Davi, olha para Davi e diz, Davi foi assassino, matou Urias, que foi o marido de Betseba, para ficar com a mulher, conferiu o povo quando Deus disse que não era para conferir, e tantos outros erros e falhas. Mas sempre que ele caía em si, quando ele pecou matando Urias, o profeta foi lá e contou toda uma história para Davi. Disse, olha, um cara bem pobrezinho, tivesse uma vaca e viesse uma pessoa rica e matasse aquela vaquinha lá, e o único bem dessa pessoa, o que você faria? Ele disse, eu mandaria matar, essa pessoa tinha que morrer. Ele disse, pois essa pessoa é você. Aí Davi ficou todo, mas o que foi que eu fiz e tal? Você matou Urias, marido de Betseba. Aí ele caiu em si. Ele pensava que ninguém tinha visto, ninguém sabia, mas Deus sabia. E Deus cobrou dele. Só que no mesmo instante, ele orou, pediu perdão. A gente vê muitos salmos que Davi escreveu, pedindo perdão, pedindo para Deus esquadrinhar o seu coração, a sua alma, pedindo perdão, se colocando como os piores dos miseráveis na frente do Senhor, clamando por Ele, clamando pelo perdão de Deus. E Saul, em nenhum momento a gente viu isso. No texto, no versículo que eu li, no início, diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender. Melhor é do que a gordura de carneiros. Então, Deus não quer o nosso sacrifício. Assim, olha, mas eu faço, eu estou me sacrificando, eu estou sustentando a minha célula, eu que dou o lanche, eu que dou a cesta básica, eu compro. Está fazendo um sacrifício, mas como é que está o coração? Está em obediência? Está alinhado com Deus? Está alinhado? Eu estava pensando nisso essa tarde. Eu fiquei pensando, eu nasci num lar evangélico. Vocês conhecem o meu testemunho. Eu estava fazendo as contas. Eu nasci num lar evangélico, mas eu só me converti de verdade aos 33 anos. Desde quando eu nasci, eu já nasci rebelde. Já nasci desobediente. Desobedecia pai, mãe, professora, diretora de escola, amigos. Um desobediente. Você quer saber o salário do desobediente? Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 em diante. Tem uns 30 versículos lá, que vai dizendo o que sobra para alguém que é desobediente. Mas eu conhecia um pouco da palavra, mas eu achava que eu tinha que fazer a minha vontade. Não, porque eu quero experimentar. E às vezes, querido, eu estava às vezes dentro da igreja. Da minha infância, adolescência, juventude, andava pela igreja, sentava nos bancos da igreja. Mesmo quando eu estava desviado, estava no mundo, eu vinha na igreja, às vezes assistia um culto ou outro. Mas em total desobediência a Deus. E às vezes a gente está assim no banco da igreja e está desobedecendo a Deus. Assim como Saul, às vezes está fazendo a vontade dos homens, mas não está fazendo a vontade de Deus. Então nós temos que estar debaixo da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar, esse é o melhor espaço, melhor terra, melhor cidade, melhor lugar para se viver é debaixo da vontade de Deus. Aí onde a gente colocar, seja no deserto, seja no monte, seja no vale, aonde ele tiver, onde eu te colocar, é ali o lugar da bênção. Quem está entendendo aí? Levanta a mão. Glória a Deus.
Então, na minha vida foram 33 anos de desobediência. E às vezes na igreja, o irmão está na igreja, mas está desobedecendo. Às vezes a Deus, às vezes o marido, às vezes a esposa. Outro dia o Isaac falou assim: pai, mãe, na hora do café, eu vou casar quando eu crescer, eu vou casar com a fulana de tal, filha do pastor tal, Isaac Santos. Aí a Nira disse: meu filho, mas aquela menina que o senhor está falando, ela é mais velha do que você e ela é muito braba. Ele disse: não, mãe, mas a gente não vai brigar porque eu vou ser obediente. Aí a gente ficou rindo ali. Mas às vezes a gente vê na igreja casais que não se entendem, que não conversam, que vivem numa desobediência. Às vezes a mulher diz assim: olha, eu quero comprar uma roupa. O marido diz assim: não compra agora. Nós estamos guardando dinheiro para comprar uma geladeira. Se for comprar roupa agora, a gente não vai conseguir comprar geladeira. Espera um pouquinho e tal. Quando ele menos espera, a mulher já foi no shopping, já chegou e comprou o vestido. E ainda vem em pé assim: comprei, tá aí, o dinheiro é meu e tal, eu comprei, né, o vestido. Mas está em desobediência, não entrou em acordo, né? Não está em acordo. E às vezes está na igreja. Só que tudo isso traz problema. A Bíblia diz que uma nação dividida não prospera. Aí diz assim: pastor, não sei. Aí vai lá no aconselhamento. Aí estamos lá sentados: pastor, não sei, que a nossa vida não progride, a gente não tem, as coisas não acontecem, pastor. Eu não sei, que a gente ora, a gente vai lá e oferta R$500, né, mas R$500 lá na frente, não sei o quê, e nada, não acontece. Vem alguém lá e dá um testemunho lá, que é bênção, e Deus faz isso, e na minha vida não faz. Mas me conta aí, como é que é lá na tua casa? Aí não, tem esse caso da geladeira, né? Tem outro caso do terreno lá, que a gente estava juntando dinheirinho lá para o terreno, mas aí o marido foi lá e comprou lá um carro, trocou de carro. Mas a mulher disse: não era o terreno para comprar? Não, porque a gente tem que ter a nossa casa, comprar a casa. Não, mas aí eu troquei no carro, porque olha o carro, é lindo, é bonito e não sei o quê. E a mulher fica olhando para o carro, né? Carro bonito, mas ela diz: mas não era o carro que era a nossa prioridade. A nossa prioridade era um terreno, com o tijolinho, fazer a nossa casa, ter o nosso espaço. Aí está em desobediência, não tem comunicação um com o outro. Desobediência com os líderes na igreja, né? A Bíblia diz assim: se você não obedece os profetas a quem você vê, como você vai obedecer a Deus, o Deus que você não vê? Então tudo isso traz problemas para a nossa caminhada, para a nossa vida. Eu, nesses 33 anos de vida, foi só desastre mesmo. De moto eu caí umas 8 vezes. Pastor Dalva é todo quebrado. Outro dia eu falei para o colega no banco que eu sou todo quebrado. O cara não acreditava, já estou um ano lá com ele. Eu falei: não, bicho, sou todo quebrado. Ele falou: porque tinha alguém lá querendo comprar uma moto para te viajar, não sei o quê. Ele falou: vamos comprar uma moto. Eu disse: não, se eu disser lá em casa que eu vou comprar uma moto, eu sou deserdado por pai, mãe, mulher, filho, todo mundo. Aí disse: por quê? Porque olha só, eu tenho a clavícula quebrada, tenho o pé esquerdo quebrado, ele quebrou mesmo todos os ossinhos, tudo de acidente de moto. A perna direita já foi quebrada, a bacia, que essa parte aqui já foi quebrada, todo quebrado. Desobediência. A pai e a mãe: meu filho, não vai. Eu vou, a moto é minha, o dinheiro é meu e não sei o quê. E andava de uma cidade para outra, rodei o Nordeste inteiro de moto, 40 dias rodando de uma praia pela outra, de cidade para outra e tal. Era essa a vida que eu levava, fazendo a minha vontade. E obedecer não é fazer a nossa vontade. Obedecer é sempre fazer a vontade de Deus, ou do pastor, ou do marido, ou da esposa. É obediência. Ou do papai, ou da mamãe, né? É obediência.
fazer a nossa vontade, às vezes a gente vai num caminho, né? Vou aqui. Aí alguém olha dali, o pai, ou a mãe, ou o pastor diz assim: ei, não é por aí não, meu filho. A estrada é bem aqui assim, olha. Pra cá para te ir. Tu quer se encontrar com o povo, é pra cá. Não, mas eu tô orando, eu vou nessa direção. Mas o meu líder diz que é pra cá. Eu digo, então tá, agora eu sei. Agora eu sou obediente, igual Isaac, entendeu? Por quê? Porque eu quero as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Se não é contrário, meu líder diz assim, é pra cá, tá bom. Aí a primeira coisa que eu penso, é contrário à Bíblia? Se eu for pra cá, ele está mandando eu ir para o lado do pecado, aí eu não vou. Não, mas ir para cá não é para o lado do pecado. E o meu líder está falando que é para ir para cá, então vamos para cá. Porque antes, quando eu não tinha esse entendimento, até os 33 anos, eu ia caminhando aqui, né? De moto, de carro, andando, correndo. Quer dizer, ei, tu vai dar de cara na parede. Não, eu sou o cara. Tu vai dar de cara, não, tá aí, bah. Aí eu me quebrava. Porque meu pai, minha mãe, pastores, tantas pessoas me chamando a atenção, e eu rude, ignorante, desobediente, rebelde, tudo isso eu era. Mas com 33 anos de idade, a misericórdia de Deus me alcançou, igual alcançou vocês, e Deus veio e trouxe um novo entendimento, fez de novo a minha mente, né? Renovou a minha mente, e hoje eu entendo o que é fazer a vontade de Deus. Algum tempo, logo que eu me converti, que eu me encontrei com o Senhor, aos 33 anos, aqui no Templo Central, bem aqui neste lugar, eu ainda não sabia o que era a vontade de Deus. Aí eu li a Bíblia, olhava, lia a palavra, a palavra dizia que eu tinha que renovar minha mente, mudar. Eu dizia assim, mas como que isso? O que é a vontade de Deus e tudo? Aí depois eu perguntava para um líder, para outro. Eu digo, olha, eu tenho uma preocupação muito grande agora. Eu disse, qual é? Eu não quero mais fazer minha vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu sei que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. É essa vontade de Deus que eu quero fazer. Aí falou, olha, então faz o seguinte. Quando tu tiver que tomar uma decisão, o árbitro no teu coração é a paz. Ora, pede para o Senhor a direção. Olha, pega, a Bíblia também diz que na multidão de aconselhamentos, de conselheiros, está a sabedoria. Então, quando eu tenho uma decisão para tomar, chamo um, chamo outro, diz assim, dá uma opinião, fala aí, o que é que tu acha e tal. Pessoas que eu sei que eu posso contar, pessoas que vão me ensinar, que vão dar um caminho. Aí quando elas falam, eu oro, Senhor, olha, é nessa direção, Senhor, estou sentindo e tal, mas confirma no meu coração. Aí o Senhor, ele vem com a paz no coração. Aí quando traz essa paz no coração, aí eu digo, agora bora para frente, que é por aqui mesmo. O Senhor deu a paz, eu estou tranquilo, vamos em frente. É assim que eu faço. Então faça isso também. Não faça, querido, a tua vontade. Não faça como fazia o velho homem. Porque às vezes, mesmo na igreja, mesmo ouvindo a palavra, se alimentando a palavra todo dia, nas quintas, nas sextas, no EBD, domingo à noite, tudo, mas às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer às vezes o marido ali, o pai, a mãe, entrar em acordo. Esta palavra que tinha para nos, que o Senhor tinha colocado no nosso coração para hoje, para nos alimentar hoje, para a gente continuar em obediência na direção que Deus quer para nós. Queridos, hoje foi o nosso encontro de célula aqui no Templo Central, uma bênção, palavra abençoada, falando para nós sobre obediência a Deus, as nossas lideranças. Deus tem falado aos nossos corações. Você pode observar aí a quantidade de pessoas vindo de todos os bairros de Belém, aqui para a Assembleia de Deus no Templo Central. Então você também que não conhece o nosso trabalho em células é o nosso convidado para estar aqui conosco no culto da família em células, todas as sextas-feiras. Vai ser uma bênção receber você aqui, então você é o nosso convidado. Todas as sextas-feiras, 19h30, culto da família em células. Será uma bênção receber você aqui e até o próximo programa.